Senhoras e senhores vereadores, muito boa tarde. Sejam todos mais uma vez bem-vindos à nossa 20ª sessão ordinária. Cumprimento os vereadores, as vereadoras, os nossos servidores aqui presentes, todos os que nos veem e nos ouvem à distância, o povo de Bauru. Nós vamos dar início à nossa sessão. Sendo assim, eu solicito ao nosso primeiro secretário, vereador Milton Sardim, que proceda à chamada dos vereadores para a constatação de quórum. Senhor Alexandre Bussola, presente. Benedito Roberto Meira, Chiara Ranieri Baceto. Edivaldo Francisco Miano, presente. Fábio Sartori Manfrinato. Francisco Carlos de Góes. Zé Roberto Martins Segala, presente. Luiz Carlos Bastazini. Luiz Carlos Rodrigues Barbosa. Manuel Afonso Lozila, presente. Marco Antônio de Souza. Milton César de Souza Sardim, presente. Natalino da Vida Silva. Ricardo Pelissaro Loquete. Sérgio Brum, presente. Thelma Gobi, presente. Yasmin Nascimento, presente, senhor presidente. 8 vereadores encontram-se presentes, portanto, temos quórum regimental. Consulto a nossa assessoria para saber se tem algum vereador online. No momento ainda não. Muito bem. Havendo quórum regimental, eu declaro aberta a 20ª sessão ordinária do dia 8 de setembro de 2020. Todos em pé, por favor. Invocando a proteção de Deus, os vereadores da Câmara Municipal de Bauru iniciam os seus trabalhos às 13h07. Solicito à senhora segunda secretária, vereadora Yasmin Nascimento, que nos leia um versículo da Bíblia Sagrada, por gentileza. Salmo 136:1. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Muito obrigado, podemos nos sentar. Questão de ordem, senhor presidente. Perdão. Senhores vereadores, tratando-se da primeira sessão do mês, como já é de rotina e determina o nosso regimento, vamos todos ouvirmos e cantarmos o hino nacional brasileiro e, na sequência, o hino a Bauru. Todos em pé mais uma vez.
esperança e o desejo febril, amparada na árvore frondosa, cidade franca do nosso Brasil. É a luz do céu resplandecente desta terra abençoada. Bauru, és o sol nascente que surge na madrugada. Vives na paz bem altaneira, tens gloriosa tradição. Saudamos-te como a primeira da brasileira nação. De São Paulo é cidade querida, Bauru, berço da região, sempre bela e engrandecida, no progresso de grande extensão. Vida própria da Noroeste, de riqueza e amplidão, e a esperança que nos resta é de grande satisfação. Ó, que terra tão querida de todo o meu coração, saudamos-te por tua vida na brasileira nação. Questão de ordem, senhor presidente. Deferida a questão de ordem, senhor secretário. Solicita a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Senhores vereadores, o senhor primeiro secretário solicita a dispensa da leitura da ata da sessão anterior e isso está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Sem manifestações contrárias, está aprovada a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Senhores vereadores, agora está em discussão a própria ata da sessão anterior. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Sem manifestações contrárias, está aprovada a ata da sessão anterior. Questão de ordem, senhor presidente. Deferida a questão de ordem, senhor secretário. Solicita a dispensa da leitura das matérias constantes do expediente. Senhores vereadores, está em discussão um pedido formulado pelo senhor primeiro secretário de dispensa da leitura das matérias constantes do expediente. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Sem manifestações contrárias, está aprovada a dispensa da leitura das demais matérias constantes do expediente. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não. Deferida a questão de ordem, senhor secretário. Solicita a dispensa do intervalo regimental. Senhores vereadores, o senhor secretário solicita a dispensa da leitura, do intervalo regimental e isso está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está dispensado o intervalo regimental. Senhores vereadores, eu peço a atenção de vossas excelências, por gentileza, para o seguinte. O agendamento de audiência pública, ele deve ser solicitado na Diretoria de Apoio Legislativo até às 10h30 da segunda-feira, dia da sessão. No nosso caso aqui, a sessão está ocorrendo hoje, terça-feira. Mas chegou um pedido de audiência pública logo depois do encerramento desse horário. Eu vou fazer uma consulta aos senhores vereadores, se vossas excelências concordam que esse pedido seja colocado em apreciação
abrindo uma exceção à nossa regra regimental. Então, está dada a palavra a quem quiser fazer uso a respeito dessa autorização para um pedido de audiência pública que foi formulado no encerramento do horário dele. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Com a aprovação dos senhores, solicito ao senhor primeiro secretário que faça a leitura, então, do pedido de audiência pública que acaba de ser aprovado. Ofício 102/2020. Diretoria de Apoio Legislativo. Solicitação. Solicito gentilmente o agendamento de audiência pública, tema PL 529/2020, que propõe a extinção de 10 empresas e fundações públicas, entre elas CDHU, FURP e MTU, limitação de investimentos nas universidades Paulista, USP, Unicamp, Unesp e da Fundação para o Financiamento de Pesquisa, a FAPESP, e aumentando a contribuição dos servidores públicos do Estado, obrigatória ao IANSP, dia 11/9/2020, às 16 horas. Convidado, deputado estadual, presidente da POSP e presidente da Frente Parlamentar em Defesa do IANSP, professora Maria Isabel Noronha Bebel. Diretor técnico SEAMA, IANSP Bauru, professor Walter. Professora Idenilde Almeida Conceição, presidente da CCM IANSP Regional Bauru, primeira vice-presidente da CCM estadual do IANSP, conselheiro estadual da POSP, subsede Bauru. Marilza Inês, diretor estadual do Sind Saúde e vice-presidente do CCM IANSP Regional Bauru, professora Maria Inês Moia, secretária da CCM IANSP Regional Bauru, entidades da educação Bauru, a POSP, a PAMPESP, a FUSE, a PASE, o DEMO, Sind Saúde, Sindicop, CIFUSPESP, Secretaria da Fazenda, Instituto Lauro Souza Lima, Diretoria de Ensino de Bauru, CPP, Procuradoria do Estado, Polícia Civil, EDR, CAT, Secretaria do Estado, da Agricultura do Estado, DR, Horto Florestal, DN4, a IPESP, Sindicato dos Investigadores de Polícia, e convocar Dr. Wilson Polara, superintendente do IANSP. Sem mais, desde já agradeço atenciosamente, vereador Sandro Bussola. Lido, senhor presidente. Senhores vereadores, o pedido de audiência pública que acaba de ser lido pelo senhor primeiro secretário está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o pedido de audiência pública formulado pelo nobre vereador Alexandre Bussola e que acaba de ser lido pelo senhor primeiro secretário. Vereador Milton Sardinha, agradeço a leitura. Senhores vereadores, mais uma vez, os senhores têm a pauta aí nas mãos de vossas excelências. A pauta, como sempre, está sendo remetida com bastante antecedência a todos os senhores, que dela, portanto, já têm conhecimento. Então, eu consulto vossas excelências neste momento, quais são os processos que vossas excelências gostariam de destacar para que fossem discutidos e votados em separado. Aqueles processos que não forem destacados serão discutidos e votados em bloco. A mesa diretora destacou 2 processos, o 108/20, porque ele tem 2 emendas que precisam ser aprovadas em plenário, e o processo 161/20. Quem mais gostaria de destacar algum processo para ser discutido e votado em separado? Nenhum? Pois não, vereador Lozila? O senhor pode repetir quais estão destacados? Os que estão destacados pela mesa são o 108,
e o 161. Ambos /20. Estão na página 2. 108 e 161. 161. Tá. É o veto. Tá bom. Eu gostaria de destacar o 149/20. 149/20. Vamos ver onde está ele. Sim. Pois não, vereador Natalino. 157. Muito bem. Mais algum? Não? Então, os projetos que estarão em discussão e em votação em bloco são os seguintes: processo 122/20, projeto de lei 43/20, que altera o artigo 10 da lei 7.316, de 16 de dezembro de 2019, cria o Fundo Municipal para a Recuperação dos Mananciais de Águas Superficiais e determina outras providências para estender para o dia 17 de dezembro de 2020 o prazo legal para sua entrada em vigor. O processo 151/20 diz respeito ao projeto de lei 55/20, que autoriza a suplementação de recursos através de transposição da Secretaria Municipal de Educação no orçamento do exercício de 2020. O processo 150/20, projeto de lei 54/20, autoriza o Poder Executivo a efetivar, mediante termo de colaboração, repasse de recursos públicos municipais para a organização da sociedade civil do setor privado que especifica. Projeto 152/20, que revoga o parágrafo 4º do artigo 44 da Lei 55.950, de 22 de agosto de 2010. Projeto de lei 57/20, que autoriza o Poder Executivo a efetivar, mediante termo de colaboração, repasse a diversas organizações da sociedade civil aqui listadas. Projeto de lei 58/20, da nova redação aos incisos 1, 2 e 3 do artigo 1º da lei 6.758. Processo 155/20, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com a entidade que especifica. 156/20, que autoriza o Poder Executivo a efetivar, mediante termo de colaboração, repasse de recursos públicos municipais para a organização da sociedade civil, no caso a Casa do Garoto. Processo 158/20, que autoriza o Executivo a doar uma área de terreno à empresa Alexandre Fidalgo. Processo 160/20, que dá denominação de professor Gerson Trevisani a uma escola municipal do conjunto habitacional Moradas Buriti, da autoria da vereadora Yasmin Nascimento. Processo 162/20, projeto de decreto legislativo concede o título de cidadão bauruense ao tenente-coronel PM Ézio Carlos Vieira de Melo, também de autoria da vereadora Yasmin Nascimento. Moção 44/20, de aplauso ao Vianas Bar, pelos 13 anos de fundação, de autoria do vereador Manuel Afonso Lozila. E 45/20, de aplauso ao escritório de contabilidade e gestão empresarial De Martino, pelos seus 50 anos de sucesso e excelência no município de Bauru, também de autoria do vereador Manuel Afonso Lozila. Todos esses processos estão em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, estão em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Estão todos aprovados esses processos que acabo de ler. Vamos então aos processos destacados, começando pelo primeiro, o 157/20, acho que destacado pelo vereador Natalino Davi da Silva. É o projeto de lei 61/20, que autoriza o Executivo a doar área de terreno ao grupo Amigos em Prontidão. Pede a palavra o vereador. Questão de ordem? Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, deferida a questão de ordem. Gostaria de pedir sobressamento por uma sessão ordinária desse projeto para a gente poder fazer uma melhor análise, por gentileza. Pois não. Senhores vereadores, o pedido de sobrestamento desse processo por uma sessão ordinária está em discussão.
Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Sem manifestações contrárias, está aprovado este pedido de sobrestamento. Próximo processo é o 108/20. É o projeto de lei que dispõe sobre a reserva de vagas de empregos para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar nas empresas beneficiadas com incentivos fiscais municipais e ou áreas em forma de concessão no município de Bauru. A autoria é dos nobres vereadores Benedito Roberto Meira e Yasmin Nascimento. Há 2 emendas para leitura. Eu solicito ao senhor primeiro secretário que faça a leitura das 2 emendas. Processo 108/2020, emenda 1. Emenda modificativa. A emenda e o caput do artigo 1º do projeto de lei processado sob o número 108/20, que dispõe sobre a reserva de vagas de empregos para as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar nas empresas beneficiadas com incentivos fiscais municipais e ou área em forma de concessão no município de Bauru e das outras providências, passa a ter a seguinte redação. Abre aspas. Dispõe sobre a reserva de vagas de empregos para as mulheres em situação de violência doméstica e familiar nas empresas beneficiadas com incentivos fiscais municipais e ou área em forma de concessão no município de Bauru e da outras providências. Artigo 1º. Fica assegurada a reserva de até 5% das vagas de emprego para as mulheres em situação de violência doméstica e familiar nas empresas beneficiadas com incentivos fiscais municipais ou em área de forma de concessão no município de Bauru. Bauru, 3 de setembro de 2020. Acima, vereador Benedito Roberto Meira e vereadora Yasmin Nascimento. Lida a primeira, senhor presidente. Segunda emenda. Emenda aditiva no artigo 2º do projeto de lei processado sob o 108/20, que dispõe sobre a reserva de vagas de empregos para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar nas empresas beneficiadas com incentivos fiscais municipais e ou em área em forma de concessão no município de Bauru da outras providências. Acresça-se o seguinte parágrafo único, artigo 2º, parágrafo único. Os critérios de encaminhamento das mulheres em situação de violência doméstica ou familiar será exclusivamente pelo CRM-SEBS, em parceria com o Comitê de Violência Doméstica, e a seleção, qualificação e capacitação será regulamentado pela CDCOM. Bauru, 3 de setembro de 2020. Assina os vereadores Benedito Roberto Meira e Yasmin Nascimento. Lido, senhor presidente. Muito bem. As 2 emendas, então, agora precisam passar pela Comissão de Justiça. Solicito ao nobre vereador Alexandro Bussola que nomeie relator. Senhor presidente, nomeio o nobre vereador Luiz Carlos Barbosa. Vereador Pastor Luiz. Senhor presidente, eu dou pela normal tramitação. Vereador Bussola, convoque os demais membros, por gentileza, a dar o voto. Vereador Marcos, vereador Natalino, vereador Benedito Roberto Meira. Presidente, eu acompanho o voto do relator. Muito obrigado. Presidente, eu acompanho o voto do relator. Muito obrigado. Senhor presidente, eu acompanho o voto do relator. Muito obrigado. Vereador Bussola, para o parecer da comissão. Pela normal tramitação na Comissão de Justiça. Muito obrigado. Então, agora, ele deverá passar pela Comissão de Economia. A presidente é a vereadora Yasmin Nascimento, por gentileza, para nomear relator. Senhor presidente, eu nomeio o vereador Sandro Bussola como relator. Economia. Comissão de Economia. Pela normal tramitação. Muito obrigado. Vereador Carlão. Vereador Carlão. Seu parecer? Ah, não é o Carlinhos. Desculpa, Carlinhos. Perdão. Carlinhos. Vereadora Chiara. Tramitação. Muito bem. Vereadora Chiara, seu parecer nesse pedido. Normal, professor. Muito obrigado. Vereador Ricardo Lopes. Vereador Ricardo Pelissaro.
está online. Pois não, vereador? Presidente, Sim. eu acompanho o voto do relator. Muito obrigado, vereador Ricardo. Senhor presidente, a Comissão de Economia dá pela normal tramitação. As emendas. Muito bem. Presidente. Vereador Sérgio Brum, se passar pela Comissão de Indústria, Vossa Excelência pode nomear relator, por gentileza? Calma que não empurra, senhor. Eu nomeio a vereadora Thelma Gomes, senhor presidente. Muito bem. Vereadora Thelma Gomes, seu parecer. Senhor presidente, damos pela normal tramitação. Muito obrigado. Vereador Fábio Manfrinato, para dar sua manifestação. Normal, senhor presidente. Muito obrigado. Vereador Alexandre Bussola, a Comissão de Direitos Humanos, por Vossa Excelência presidida, precisa nomear relator. Vereador Marcos de Souza, senhor presidente. Vereador Marcos de Souza, para dar o seu parecer. Normal tramitação, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Divaldo Minhano. O seu voto. É sim, presidente. Normal tramitação também, então. Muito bem, vereador Bussola. Pela normal tramitação na Comissão de Direitos Humanos, senhor presidente. Muito bem, então as emendas passaram por todas as comissões pelas quais deveriam passar e agora o processo está em discussão. Desculpe, vamos primeiro votar as emendas. As emendas estão em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, estão em votação. As emendas apenas. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. As emendas, então, estão aprovadas e, portanto, agora incorporadas ao projeto de lei. Agora nós vamos votar o projeto de lei. É o processo 108/20 que está em discussão. Vereador Yasmin pede a palavra. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, todos aqui presentes, os que nos acompanham pela TV, pela rádio, uma boa tarde. Gostaria de ressaltar a importância da aprovação deste projeto no dia de hoje. É sabido que, infelizmente, durante a pandemia, mais de 44% das agressões da violência doméstica tiveram um aumento e também mais de 30% o feminicídio. Este projeto, nós realizamos uma audiência pública na semana passada, tivemos aqui a presença de vários setores da sociedade, Conselho de Políticas Públicas, as mulheres, CEDECOM, a doutora Daniele Mendes, que é juíza do anexo do combate à violência doméstica no nosso município, presença também da deputada Damares, que fez uma explanação perfeita para que haja a quebra do ciclo de violência, onde a mulher ela é agredida, ela não consegue realizar o pedido de socorro e muitas vezes ela se submete ao agressor, permanece no lar onde ela está sendo agredida, porque infelizmente ela não tem uma estabilidade financeira, muitas têm filhos também, e para que os filhos não fiquem desamparados de forma financeira, com os cuidados necessários, ela se submete, ela fica em silêncio da violência que sofre. Então, este projeto tem o intuito de auxiliar, de ajudar, de dar voz, de dar coragem a esta mulher a pedir socorro,
Doutora Daniele trouxe dados importantes, porque também no período da pandemia houve o aumento de medidas protetivas concedidas em nossa cidade. Tem a campanha Sinal Vermelho, que também já está acontecendo na nossa cidade. Nós tivemos um relatório que mulheres já estão realizando a denúncia através do X vermelho nas mãos nas farmácias. Então, este projeto vem para auxiliar e dar voz a esta mulher que está sendo agredida e que se submete porque não tem uma estabilidade financeira. Também me lembro de uma fala da vereadora Chiara, onde as mulheres também não têm o auxílio, né, do cônjuge, do agressor, não tem a vaga na creche concedida porque não trabalha. Então, este projeto vem para amparar as mulheres neste quesito de quebrar este ciclo de violência, dela ter a oportunidade de trabalhar e não depender mais desse ser covarde, infame, que é um absurdo, psicopata, não sei quantas palavras aqui eu poderia dizer a estes homens que têm coragem de levantar a mão, que têm coragem de agredir uma mulher. Então, eu deixo aqui o meu apelo aos pares para que aprovem este projeto, para que nos apoiem neste projeto que vem auxiliar. Também quero parabenizar aqui a 94 FM, que esteve conosco realizando uma enquete, onde a maioria votou a favor deste PL, deste projeto. Então, o meu clamor nesta tarde é para que a gente consiga dar esse respaldo às mulheres. Estas empresas, esteve presente aqui a CDCOM também, empresas que recebem incentivos municipais, que elas possam dar esta reserva. Tivemos a SEBS também aqui, dizendo que irá acompanhar, fiscalizar se essas empresas estarão obedecendo esta reserva. E também dando cursos profissionalizantes. Nós sabemos que não dá só para contratar uma mulher sem que ela tenha, né, a profissão, que ela tenha esse respaldo profissional, mas a SEBS já deixou claro aqui que tem vários cursos conseguidos de forma gratuita para que essas mulheres se profissionalizem e deixem de depender deste agressor. Então, meu clamor hoje é para a aprovação deste projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem. Continua em discussão o projeto. Pede a palavra o nobre vereador Benedito Roberto Meira. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, eu não poderia deixar de me pronunciar aqui a respeito desse projeto de lei de autoria da vereadora Yasmin e também da minha autoria, e explanar e explicitar aqui o motivo pela qual nós apresentamos esse projeto de lei. Eu, como estudante e como uma pessoa que atua na área do direito, quando foi alterado o Código Penal e acrescentado como uma qualificadora que hoje se intitula de feminicídio, eu na época eu falei, poxa, agora resolveu-se o problema, porque as pessoas que têm, ou pelo menos a intenção de agredir suas companheiras e que às vezes depois de sucessivas agressões culminam com a morte, isso, a lei por si só, ela vai servir como se fosse uma reprimenda, um freio, para evitar essa escalada de violência. É o que as mulheres chamam de ciclo, que é a interrupção do ciclo. Quando a mulher apanha, e chega um determinado momento em que o agressor, não contente com as agressões mais, ele acaba matando a mulher. Mas, a partir do instante que esse dispositivo foi acrescentado ao Código Penal, a situação não mudou. É lógico que há um freio, a sociedade cobra, as pessoas são condenadas, mas mesmo assim a violência continua. E aí, um determinado dia, uma matéria exibida na televisão que ganhou repercussão nacional, em que um dono de uma pessoa que mora num bairro nobre na capital,
ele estava embriagado e, para variar, ele estava agredindo a mulher naquele dia, num domingo. E aí foi chamada a polícia militar, que, aliás, né, muita gente fala assim, quando você está no sufoco, quando você foi roubado, quando você está num acidente de trânsito, que tem uma pessoa que bateu no seu carro embriagado, quem é que você chama? Eu chamo a polícia militar, vereador Marcos, não tem outra instituição que possa lhe atender. E aí, aquela mulher, ou o vizinho, presenciou aquela cena e chamou a polícia militar. Quando chega no local, há uma troca de ofensas por parte daquele... Troca de ofensas não, há uma ofensa por parte do agressor, também contra os policiais militares, menosprezando os policiais militares, o salário dos policiais militares, a condição de policiais militares, porque aquela pessoa, devidamente abastada, né, rica, acha que pode falar o que bem entende. E aquilo ganhou uma repercussão, e eu assisti aquela matéria, e vi aquela mulher segurando a criança no colo, eu comentei assim, isso acontece porque a mulher não denuncia o homem. Aí a minha filha, que tem 26 anos de idade, ela me repreendeu e disse o seguinte: você não pode responsabilizar a mulher, pai, porque a mulher, ela acaba virando uma refém do agressor, principalmente em relação à questão financeira, porque se ela toma uma decisão de abandonar o lar ou de sair, de fugir daquele ciclo, ela acaba sendo penalizada, porque a pessoa vai ignorar a saída dela, da criança, e ela que vai sofrer muito mais. Então eu fiquei pensando naquilo e falei, puxa, o que eu como vereador posso fazer para mudar ou para ajudar alguma coisa nesse cenário aqui em Bauru? Vereadora Yasmin, ela tinha um projeto de lei praticamente já rascunhado, rabiscado, e eu comentei esse assunto com ela. Aliás, ela comentou comigo, ela veio falar da indignação dela em relação à postura em relação aos policiais militares, daquele proprietário da casa, e eu falei para ela que eu tinha intenção de fazer um projeto de lei. Ela falou, eu tenho alguma coisa já também pensando nesse sentido. E aí, o projeto dela e o nosso projeto acabou culminando nesse projeto que hoje está em apreciação nessa casa. E eu aprendi muito durante a audiência pública, por isso a razão das duas emendas, porque nós tínhamos colocado a expressão mulheres vítimas da violência, e essa expressão está equivocada, é mulheres em situação de violência doméstica ou familiar. Pode parecer uma coisa insignificante, mas é absolutamente relevante apenas essa expressão. E outra questão era para que nós ficássemos definido no projeto de lei nosso, quando uma mulher dessa fosse encontrada em situação de violência doméstica, ou seja, ela fosse agredida pelo marido, para onde levar essa mulher, onde registrar essa ocorrência? Aí, vereador Marquinhos, a Polícia Militar também, de uma forma inédita, ela tem hoje um boletim de ocorrência que chama Boletim de Ocorrência Social, que é um boletim de ocorrência em que você não pega a pessoa, a vítima, e leva ela para a delegacia, porque às vezes, naquele momento, levar a uma delegacia potencializa ainda mais a ira e a raiva do agressor, e quando ela voltar, ela vai apanhar muito mais. Então você faz um boletim de ocorrência social e faz o devido encaminhamento desse documento para o órgão correspondente. Com a aprovação da lei, e é isso que eu espero contar com a colaboração dos pares, o que nós queremos é que, quando for detectado, identificado um caso desse, essa mulher vai, obviamente, se a Polícia Militar for ao local, vai ser feito o boletim de ocorrência social, e ela vai ser encaminhada para o Centro de Referência da Mulher, que está vinculado à Secretaria do Bem-Estar Social. Algo que nós não havíamos previsto no texto da lei e que é absolutamente relevante. Então, o que eu conclamo às senhoras e aos senhores é que esse projeto de lei, ele pode parecer uma gota
para apagar um incêndio, mas é com várias gotas é que você consegue atingir seu objetivo, mesmo que seja simbólico. Mas nós temos certeza que isso não será simbólico, vai ser algo que efetivamente vai contribuir para interromper o ciclo de violência que as mulheres são submetidas em seus lares. Então, esse é o nosso objetivo. Muitas pessoas nos questionaram: mas as empresas vão arrumar mais um encargo para a empresa? Isso não é nenhum problema para a empresa. Ao contrário, a empresa ela vai ter a consciência e a responsabilidade que vai estar contribuindo para interromper esse ciclo tão nefasto que é as mulheres que são vitimadas por seus companheiros. Pois não, vereador Meire e a Yasmin, eu quero parabenizar pelo projeto, porque uma das grandes dificuldades que as mulheres têm, e muitas vezes convivem com o seu agressor, é justamente a necessidade de arrumar um lugar para morar e não ter um salário para conseguir pagar esse aluguel para ela poder sair da casa dela, para ela começar. Então, eu espero que esse projeto, além de aprovado, seja cumprido pelas empresas e mais, né? Que não se tenha esse preconceito de que a mulher que largou do marido, por que ela tem tanta dificuldade de alugar um lugarzinho para ela morar, né? Então, que as imobiliárias também tenham essa consciência de que dê oportunidade para essas pessoas, porque tem sim um preconceito de que a mulher largada do marido, ela não vai conseguir honrar o aluguel. Muitas vezes essa mulher tem que ficar convivendo com o seu agressor por conta disso. Exatamente, vereador Marcos. Isso tem só um nome: preconceito. Senhor presidente, muito obrigado. Se porventura houver necessidade, eu peço reserva do meu tempo. Muito bem. Quer falar, vereador Miano? O senhor está com a palavra, então. Senhor presidente, eu acho que nós temos a oportunidade de sair, ao final dessa legislatura, com um grande avanço na proteção da mulher vítima de violência doméstica. Eu creio que nós não combinamos, né? Parece que a gente não combinou, mas quase que ao mesmo tempo nós entramos com projetos voltados à mulher vítima de violência doméstica. E a dignidade da pessoa começa com o emprego. A partir do momento em que ela não precisa do marido violento, do companheiro violento para ser sustentada, e ela pode gerar o seu próprio sustento, ela com certeza ganha uma liberdade, ganha uma independência que vai fazer a diferença na vida dela e provavelmente dos filhos e da família. Junto com esse projeto, eu vejo importantíssimo um outro projeto de lei que tramita nessa casa, que é da minha autoria, que coloca a mulher que tem medida protetiva, ou seja, aquela que a justiça já disse que não pode ficar junto com o companheiro, que separou ela do companheiro, a mulher que tem medida protetiva, coloca ela à disposição para que ela receba o auxílio aluguel. Então, veja só, nós podemos sair daqui esse ano com a mulher tendo a garantia de que ela tem o seu aluguel básico, o seu aluguel para ela sair e separar daquele homem violento, e temos também a oportunidade de abrir uma porta de emprego para ela, para que ela possa se sustentar e ganhar a sua independência. Então, eu vejo que a nossa união aqui, a nossa forma de trabalhar aqui, com certeza vai mudar a vida de muitas mulheres. Eu sei que isso não vai acabar com a violência, porque isso é uma questão totalmente social e dificilmente vai acabar com essa situação. Porém, aquelas mulheres que a gente puder alcançar, aquelas mulheres que as nossas leis puderem proteger, elas com certeza terão um novo começo de vida. Vão poder começar a sua vida fora do seu agressor, longe das mãos do seu agressor. E eu espero que as duas leis passem e sejam aprovadas pelos colegas. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Miano.
O processo 108/20 permanece em discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, ele está então em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Sem manifestações contrárias, está aprovado o processo 108/20. O próximo processo destacado é o 149/20. Está em discussão. Presidente. Pois não, vereador. Peço sobrestamento desse projeto por 2 sessões. Vereador Pastor Luiz, consulto Vossa Excelência sobre o seguinte. Eu fui informado que o Sincerme ingressou com uma ação civil pública a esse respeito e que ela está no Ministério Público para receber manifestação. Vossa Excelência concordaria, por enquanto, em sobrestar por uma sessão? Porque se o Ministério Público se manifestar... Concordo, sim. Uma sessão. Então, está em discussão o pedido do vereador de uma sessão. Sobrestamento. Sem ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está sobrestado por uma sessão. Muito bem. E o próximo processo é o processo 161/20, diz respeito ao veto parcial ao autógrafo 7.474, de 4 de agosto de 2020, que altera a redação do artigo 12, inciso 3, do artigo 15 da Lei 7.178, de 4 de janeiro de 2019, diz respeito a caçambas, parágrafo 2º do artigo 12. É o veto do prefeito municipal. Está em discussão. Pede a palavra o vereador Marcos de Souza. Senhor presidente, eu peço a palavra só para registrar e pedir para que a gente derrube esse veto, porque houve um equívoco na hora da digitação e foi colocado aqui o veto do parágrafo 2º. Na verdade, quando o questionamento do Executivo é no próprio artigo 12, que fala que a caçamba deverá ter obrigatoriamente, em cada uma das faces, três faixas refletivas. Então, a proposta é que seja apenas uma faixa. Ocorre que na hora de encaminhar para essa casa, na hora de digitar, acabou saindo de forma equivocada o artigo que pede para ser vetado. Tendo em vista que, uma vez que já estava na casa, não tinha como retirar, o melhor caminho é derrubar o veto, e aí o prefeito encaminha para a gente um projeto de lei adequando o artigo 12. Aí já foi falado, inclusive, com o vereador Meira, que foi ele que fez essa emenda, ele concorda, não tem problema, mas isso deverá ser corrigido, então, através de um projetinho de lei alterando o artigo 12 na sequência. Então, hoje eu peço que a gente, por gentileza, derrube o veto do prefeito. Muito bem. Continua em discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, está em votação. O veto precisa ser nominal, votação nominal. Então, vou solicitar ao primeiro secretário que faça a chamada. Os favoráveis a manter o veto, digam sim. Os que querem derrubar o veto, digam não.
Senhor Alexandre Bussola. Alexandre Bussola. Não. Não. Benedito Roberto Mira. Chiara Ranieri Baceto. Edivaldo Francisco Minhano. É não. Cadê o abacate, o abacaxi, o abacaxi. Falou não. Provavelmente está aberto o microfone do Ricardo. Fábio Sartório Manfrinato. Francisco Carlos de Góes. Zé Roberto Martins Segala. Não. Luiz Carlos Bastazini. Luiz Carlos Rodrigues Barbosa. Manuel Afonso Lozila. Não. Marco Antônio de Souza. Milton César Souza Sardim, não. Natalino da Vida Silva. Natalino da Vida Silva. Vereador Natalino. Vereador Natalino. Ah. Não, né? Tá. Ricardo Pelissaro Loquete. Vereador Ricardo. Abra seu microfone. Não, senhor presidente. Não. Sérgio Brum. Thelma Gobi. Yasmin Nascimento. 17 votos não. Está rejeitado o veto aposto pelo senhor prefeito municipal ao autógrafo 7.474. Senhores vereadores, com isso está esgotada a pauta da presente reunião. Vamos agora aos avisos. Senhores vereadores, como foi aprovado na sessão de hoje, teremos uma audiência pública dia 11, às 16 horas, para tratar do seguinte tema: Projeto de Leis 529/2020, que propõe a extinção de 10 empresas e fundações públicas, entre elas o CDHU, a FURP, a MTU, limitação de investimentos nas universidades paulistas, USP, Unicamp, Unesp, e da Fundação para Financiamento de Pesquisas, a FAPESP, e aumenta a contribuição dos servidores públicos do Estado obrigatória ao IANSP. Então, repetindo, será dia 11, às 16 horas. Senhores vereadores, eu não me recordo qual dos senhores comentou que nós teremos uma audiência da LOA na quinta-feira. Eu não me recordo qual dos senhores fez esse comentário. É exatamente isso. Então, é só para corrigir. Na verdade, a audiência da LOA é na próxima terça-feira, dia 15. Então, corrigindo, terça-feira, dia 15. Tá bem? Senhores vereadores, para encerrar a sessão, resta apenas um minuto de silêncio. Em nome de todos os vereadores, nós faremos um minuto de silêncio para lembrar a memória dos ex-vereadores Roque José Ferreira e Dr. Rui Celeste Bertotti. E também em nome de todos os vereadores, para nos recordarmos de um médico que é bastante querido por todos, o Dr. Afrânio Martinelli. Um minuto de silêncio a partir de agora.
Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a 20ª sessão ordinária desta Casa de Leis, às 16h11. Muito obrigado a todos.